Bom dia, galera. Vamos lá, galerinha do sexto ano, dando continuidade naquele nosso sistema de aula agentes externos do relevo, lembrando que isso é do conjunto do tema litosfera terrestre, tá? Então, a gente viu na aula anterior os agentes internos do relevo e agora nós vamos ver os agentes externos. Por que externos? Os agentes externos são aqueles que trabalham da superfície da Terra para cima, quer dizer, são aqueles que estão acima da superfície terrestre, tá? E são divididos em isso aqui. O relevo terrestre encontra-se em constante evolução. Suas formas, criadas pelos agentes internos, sofrem a ação dos agentes externos. Os agentes externos modelam as formas do relevo. Modelar significa criar uma nova forma. Esses agentes externos estão assim divididos. Observe o seguinte, nós temos aqui, os agentes externos estão divididos entre rios, geleiras, ventos e mar. Diz aqui a observação, o intemperismo corresponde a um conjunto de ações químicas, físicas e biológicas que atuam no desgaste das rochas. Bom, como acontece nos rios? A partir da movimentação das águas, né? Lembrando que essa movimentação das águas aqui, ela vai se chamar de ação erosiva, fluvial, tá? Fluvial, que é exatamente pela ação da movimentação da água dos rios. A geleira, também, como é que eu vou ter aqui? A ação erosiva glacial. Glacial porque vai significar a ação do derretimento do gelo, principalmente das calotas polares, tá? Vento. A ação do vento vai ser ação erosiva eólica, tá? A eólica significa a ação da força do vento que bate nas rochas e vai provocando o desgaste dessas rochas, provocando também desmoronamento. Algumas árvores caem pela ação da força do vento, por isso chama-se ação eólica. E mar, né? A ação da água do mar significa ação erosiva marinha. Ok? Ação erosiva marinha, né? Eu volto a falar o exemplo Bragança, temos agora um exemplo bem próximo da gente, que é o caso da força da água do Oceano Atlântico aqui na praia de Juruteu, no município de Bragança, onde a força da água do oceano está desgastando muito as rochas, o relevo existente lá naquele local, e está havendo um avanço das águas do oceano, derrubando inclusive algumas construções que foram feitas pelo trabalho, né, por nós seres humanos, como casas, pousadas, restaurantes. Então isso está acontecendo o quê? Está havendo o avanço da água do Oceano Atlântico, então isso é um exemplo da ação dos agentes externos na forma marinha, tá? Nessa lógica, nós vamos ter o desgaste sensível do relevo. Agora, numa questão é a seguinte, na hora que ocorre o desgaste excessivo das rochas, o que é que nós vamos ter como resultado disso? Por exemplo, você vê, quando uma montanha começa a ser desgastada pela ação ou química, ou física, ou biológica dos agentes externos, o que é que vai acontecer como resultado disso? Vai haver a formação de uma camada de solo. Aí no material de vocês, a partir da página 29, os agentes externos do relevo do livro de vocês, a partir da página 29, leva ao desgaste do relevo e, consequentemente, à formação do solo. Então, o solo já vai ser o quê? Eu vou ter como solo o resultado do desgaste
solo é o resultado do desgaste das rochas, partindo da ação erosiva dos agentes modeladores do relevo terrestre. Aí eu te pergunto, eu falei para você na aula anterior que esses agentes modeladores do relevo, eles são divididos em dois grupos. Nós temos o grupo dos agentes internos, que são aqueles que trabalham, aqueles que atuam da superfície da Terra para baixo, para dentro da Terra. E eles são subdivididos em vulcanismo, tectonismo, vulcanismo, a ação das erupções vulcânicas, e o tectonismo, a movimentação das placas tectônicas, tá? Esses são a ação dos agentes internos que nós vimos na aula anterior. Hoje a gente está vendo a ação dos agentes externos, aqueles que trabalham, aqueles que atuam da superfície da Terra para cima. E são subdivididos em três grupos: os externos químicos, os externos físicos e os externos biológicos. Nessa questão da ação de todos esses componentes naturais, nós vamos ter a formação do solo. Por isso, se o desgaste das rochas for de uma formação mineral, por exemplo, de rochas magmáticas extrusivas, nós vamos ter, por exemplo, um solo muito bom para a produção, a prática da agropecuária. Tanto que eu gosto de lembrar isso aí, no caso brasileiro, o melhor solo agrícola do Brasil, e consequentemente o solo agrícola do Brasil melhor e mais caro, é mais caro porque é o melhor do ponto de vista natural, chama-se solo de terra roxa, que localiza-se na região centro-sul do Brasil, especialmente entre São Paulo, Minas Gerais, parte do Espírito Santo, sai um pouco do sudeste, falando pelo IBGE, e entra na região sul do Brasil, falando também pelo IBGE, inclusive no estado do Paraná, né? E aí é o melhor solo agrícola do Brasil, do ponto de vista da fertilidade natural, exatamente porque vem do desgaste da rocha magmática extrusiva. Significa que no passado geológico, contando o tempo geológico da Terra, essa região do Brasil sofreu intenso processo de erupções vulcânicas. Então, os vulcões entraram em erupção, as lavas foram jogadas para fora, entraram no processo de resfriamento, se transformaram em rochas magmáticas extrusivas. Em seguida, entraram no processo de desgaste dessas rochas pela ação dos agentes externos que a gente viu aqui e se transformaram em solo. Consequentemente, o melhor e mais caro solo agrícola do Brasil. Fazendo aí uma comparação com o norte do Brasil, eu falei da região centro-sul, vamos usar agora aqui a expressão região amazônica. Fala-se que aqui, e é verdade, que o solo da Amazônia é um solo, do ponto de vista natural, pobre, não fértil. Por quê? Porque o solo agrícola, ou melhor, o solo natural aqui da Amazônia, ele não é formado pelo desgaste de rochas magmáticas. Ele é formado pelo desgaste de rochas sedimentares, né? Nós estamos aqui numa grande planície, né? A chamada Bacia Amazônica, que ela é uma grande planície, e grande parte do relevo amazônico está, na verdade, na forma também de depressão. Então, isso significa que é formado pela rocha sedimentar. Daí, no desgaste dessa rocha sedimentar, ele vai formar um solo excepcionalmente arenoso. E o solo arenoso, ele não é
fértil, assim, do ponto de vista natural. Daí, tem um custo econômico muito alto para se implantar uma atividade de agropecuária aqui na região amazônica como um todo, né? Salvando aí alguns pontos aí que merecem ser colocados em destaque. Portanto, por que o solo é mais fértil ou menos fértil? Dependendo da formação, da formação natural dele. Se for o solo formado proveniente de rochas magmáticas, a fertilidade dele será bem maior que da rocha sedimentar. Galerinha, sobre a aula de hoje era isso que eu tinha para falar para vocês. Esse assunto não acaba aqui. Obrigado, foi um prazer estar com vocês. Até o nosso próximo encontro. Abraço.